Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História. E quem fala é o professor Ronaldo e hoje vamos falar um pouquinho sobre a África e seus reinos. Logo depois da introdução, vamos dar início a essa aula aí, bem interessante. Até mais. Pois bem, pessoal, estamos aqui no slide, deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, como a proposta desses vídeos é ser um resumo, nós iremos falar um pouquinho sobre a África, dos grandes reinos e impérios. Então será um resumo, é claro. A África é gigantesca, tem muitos e muitos anos, muitas culturas, muitos povos, muitos idiomas. Não é isso que é o propósito do nossa playlist. O propósito é nós apresentarmos um pouquinho de resumo, porque se a gente fosse falar sobre tudo, sobre os reinos da África, passaria o ano inteiro e mesmo assim não abordaríamos o assunto. Mas vamos de modo simplificado, fazemos um resumo sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, você pode curtir, comentar e compartilhar. Esse é só mais um vídeo aula. Atrás dessas aulas, né, desde o início lá da história até agora, e pretendo até os dias atuais abordarmos pelo menos resumo que tem a ver com o ensino médio, voltado mais aos alunos do primeiro ao terceiro ano. Então, se você gostar, curta, comente, compartilhe. Então vamos para nossa aula. A África, né? Para iniciarmos, vamos falar sobre os reinos africanos. Então aqui tem um conceito bem interessante que fala África pré-colonial. É claro que os europeus tentam diminuir um pouquinho a imagem de todas as culturas, como na nossa América, por exemplo, falava que nós não tínhamos cultura. Nessa África pré-colonial que eles dizem, esse termo errado aqui, foi um período que é do século IX até o século XIX. É claro que a África já existe culturas e reinos há muitos anos, mas vamos aqui ver o que está nesse material escolar, normalmente que é trabalhado. Sempre existe a resposta correta, não é? E sempre existe a resposta verdadeira. Vamos para o que é correto, aceito. Surgimento de importantes civilizações com língua, política, economia, cultura e costumes diversos. Foi nesse período aí conhecido como África pré-colonial, do século IX até o século XIX. Na África subsaariana, daqui a pouco vamos ver no mapa aqui onde fica essa posição, se desenvolveram importantes reinos, beneficiados pelo próprio comércio transsaariano. Então, esses reinos principais que nós iremos descrever aqui são o reino de Gana, surgiu no século III, graças ao comércio com os árabes. Mais uma vez, aí a cultura árabe, né, intervindo um pouquinho na história. Lembrando que a cultura árabe ela é incrível, né, no contexto histórico, pela sua riqueza material, pela sua cultura. Seu apogeu, ou seja, o ponto mais alto, se deu entre os séculos 7 e o século XI, durante a Idade Média ali. A expansão da cultura islâmica e as revoltas dos povos dominantes enfraqueceram o reino de Gana, incorporando ao reino do Mali no século XIII. Então, aqui o primeiro grande reino, o reino de Gana. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco. O reino de Mali, no mapa na verdade, o reino de Mali, o outro grande reino, né, sudanês, desenvolveram-se entre o século XIII até o século XVI, constitui-se no principal centro cultural da África subsaariana, em especial na cidade de Tombuctu. Essa cidade de Tombuctu, até hoje ela se conta como se fosse uma das maiores, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a cidade de Tombuctu, até hoje, ela sobrevive. É incrível a imagem e já farei um vídeo, né, mostrando um pouquinho sobre as grandes maravilhas da antiguidade. Então a cidade de Tombuctu ela foi toda construída em rocha. Então o Império de Mali, o Reino de Mali, tem essa cidade como sua marca registrada até hoje. Com universidades, bibliotecas e magníficas mesquitas, como já foi até mencionado. O reino dos Iorubás. Iorubás, povos de língua e cultura semelhante que ocupavam a região da atual Nigéria e do Benin. A maioria dos escravos trazidos à Bahia era Iorubás. Daí, né, aquela questão religiosa, importantes para a cultura afro-brasileira, justamente nessa região da Nigéria e Benin. Os Iorubás, muitas das religiões que nós temos hoje na Bahia, ela é de acordo com a tradição desses povos que foram trazidos lá. Nós iremos mencionar também um pouquinho sobre a rota do tráfico, nessa aula mesmo. Entre as sociedades dos povos iorubás, destacamos a cidade-estado de Ifé.
Alguns vestígios arqueológicos indicam que Ifé surgiu como um conjunto de aldeias por volta do século VI. Ganhou importância pela posição geográfica estratégica, transformando-se num entreposto comercial. Aqui um ponto importante. Se nós observarmos desde o início dessas aulas que nós vamos mencionando, né, e da história humana, tudo começa e desenvolve pelo comércio. Então, assim como essas cidades também, na Idade Média, aqui também essas cidades dos reinos africanos, ou seja, na África, também se desenvolveu graças ao seu comércio. E, infelizmente, por causa desse comércio, é que na frente nós vamos ver um pouquinho do tráfico negreiro. Infelizmente, por causa desse comércio. Mas principalmente o material que era utilizado aqui para comércio era as vestimentas, as pedras preciosas, e na África encontra bastante, o marfim, a madeira. Isso depende de cada uma das localidades, né? Cada região na África tem a sua própria fonte de comércio e de riqueza. Ganhou importância pela posição geográfica estratégica, transformando-se no entreposto comercial, já foi mencionado. Foi um centro religioso tradicional e tinha uma arte refinada com esculturas em bronze, cobre e terracota. Terracota é essas estruturas enormes, né? Representações grandes. São figuras do tamanho humana ou até maior. Tamanho assim de 2 metros, 3 metros, então são terracotas. E existe uma definição arqueológica própria, mas para entendimento simplificado seria basicamente isso. O reino dos Yorubás, ainda nós temos o reino de Benin. Surgiu a sudoeste de Ifé entre os séculos 12 e 13. Habitada pelos povos Edos, a região do Benin se dividia em diversos mini-estados que aos poucos foram unidos por aliança ou conquista até surgir uma monarquia. Aqui é interessante, esses primeiros reinos, aqui nós iremos ver por causa desses alianças e conquistas, né? Nós vamos ver o início ou o embrião da escravidão. Porque é um tema bem controverso quando se fala de escravidão, porque muitos têm a ideia ainda daquela escravidão tradicional, do homem branco escravizar o negro. Mas durante esses períodos aqui, durante os primórdios da história da África, nós vamos ver que os próprios povos africanos, os próprios negros, escravizavam outros homens. E quando os europeus chegaram na África, já tinham seus povos escravizados. É claro que os homens brancos não são bonzinhos. Eles não vieram para libertar. Eles aproveitaram que já existia esse esquema, né, para comprar outras pessoas e tratar como animais. Muito triste, realmente, a escravidão. Mas só para contextualizar que muitos ainda pensam que foi os homens brancos que colocaram armas e tudo. Mas a escravidão já ocorria por causa justamente disso. Alianças e conquista entre povos e conflitos que existiam nessas regiões. Não só no Benin, na Nigéria, mas em toda a África subsaariana, que é uma região aí que a gente vai visualizar no mapa. No século XV, Benin expandiu seu território e ampliou o comércio com os europeus, fornecendo em especial escravos, como a gente já mencionou, tecidos, marfim e pimenta. São algumas das especiarias que eram comercializadas. Escravos. Então, quem que escravizava aqui esses povos? O próprios pessoal, né, dos Yorubás, o povo do Benin. Então, a maioria dos africanos e dos negros que chegaram na Bahia, por exemplo, como já foi mencionado, né, que os Yorubás são descendentes dos baianos. Então, a maioria desses negros que chegavam aqui escravizados, eles já eram escravos lá na África. E foram trazidos para cá para sofrerem ainda mais, é claro. Não é menosprezando, mas para compreender o contexto histórico. Muita gente não entende isso. A riqueza do reino se traduziu na arte, na confecção de esculturas em cobre e bronze, como já foi mencionado, né? E até as terracotas, esculturas maiores. O reino foi designado apenas no desintegrado, ou seja, deixou de existir apenas no final do século XIX pelos ingleses. Esse aqui foi o reino de Benin. Essas estátuas de cobre e bronze ainda são muito forte a representatividade deles aqui no Brasil, né? Justamente por causa dos deuses que eles têm e a religião deles nós iremos mencionar também um pouquinho mais à frente sobre esses grandes reinos da África. O povo Banto, outro povo também. O povo Banto tem origem pré-histórica e ocupou o centro-sul africano,
por volta do ano 1000 a.C. Muitos dos escravos trazidos para o Brasil eram banto. Olha só. Reino do Congo. Estabeleceu fortes relações com os portugueses desde o século XV, quando o navegador Diogo Cão esteve na região e estreitou relações entre os dois reinos por meio, mais uma vez, do comércio. Portugal passou a influenciar o Manicongo, nome dado ao rei do Congo, e manteve o comércio ativo com o reino congolês. Os portugueses converteram o Manicongo ao cristianismo, o Congo se tornou um reino cristão e expandiu a nova fé por outras partes da África. Na segunda metade, só um parêntese aqui, né? Isso aqui com certeza foi um movimento, lembra das cruzadas, aqueles movimentos dos jesuítas para levar a fé depois da reforma protestante que ocorreu na Europa? Vocês lembram da aula sobre a Baixa Idade Média, quando ocorreu isso? Então, você vê como a história ela se interliga, né? Quando teve lá na Europa aquele movimento do protestantismo, ou seja, novas religiões debaterem contra os católicos, eles expandiram a sua fé para outros lugares. E foi justamente nesse período. E Congo foi um dos primeiros a se converter ao cristianismo, como foi mencionado. Provavelmente com padres jesuítas, assim como teve aqui no Brasil também, para converter os nossos nativos, os nossos índios. Tá bom? Parênteses fechado. Voltando ao assunto. Então, na segunda metade do século XVI, as relações entre Portugal e Congo entraram em declínio. Provavelmente porque por rebeldia interna, não vamos mencionar tanto, que é a proposta aqui resumo. Prometo, não é? Espero criar uma playlist exclusiva sobre a história da África, que é fantástica. E aí terá centenas de vídeos, se Deus me permitir, né? Poder produzir todo esse material para vocês. Mas eu tenho um conteúdo enorme sobre a história da África que me interessa bastante, porque é fantástica a história. Então, se me permitir, além de biografias e personagens que eu já devo a vocês, curiosidades, também espero criar uma playlist com a história da África. Continue acompanhando o canal, tá certo? E compartilhe com os colegas aí que em breve farei também uma playlist somente da história da África, que é fantástica. Principais reinos, aqui aquela área subsaariana, né, como já foi mencionada. Justamente essa área aqui onde tinha acesso aos rios e mares, onde poderia transportar não só negros escravizados, como mercadorias e especiarias para outros lugares, outros reinos. Lembra a questão ainda, pessoal, da navegação, que foi o vídeo anterior? Se quiser, você pode acessar um card aqui em cima. Quando falamos sobre as navegações, um dos primeiros lugares que os portugueses e os espanhóis, com aquela União Ibérica, né, a parceria entre Portugal e Espanha, eles vieram, foi justamente nesse ponto aqui, em Cabo Verde, nessa região. Então, quando eles se estabeleceram aqui, os portugueses e os espanhóis, eles criaram esse comércio marítimo. Qual era a proposta deles de descobrir, né, por assim dizer, a América, nossas terras, o Brasil? A proposta deles era que os portugueses e os espanhóis levassem as especiarias para a Europa. De que forma? Eles fossem até as Índias, ou seja, atravessaria todo o Oceano Atlântico, circunnavegava a África e até a Índia, que fica mais ou menos nessa posição. Então, com a descoberta de toda essa riqueza aqui na África, o que ocorreu? Barateou mais as navegações portuguesas. Os outros países, como a Itália e outros povos, eles tinham que atravessar todo esse mar e até mesmo o continente aqui para ir até a Índia. Os portugueses aqui, eles enriqueceram de modo estrondoso, né? Assim também como os povos que viviam aqui nessa região subsaariana. Uma curiosidade aqui a respeito disso é que, com certeza, muitos desses outros reinos menores que existiam aqui também ficaram curiosos em querer saber como esses povos que viviam nessa região subsaariana aqui na África estavam enriquecendo bastante. Daí, mais uma vez, também aquela questão comercial. É por isso que hoje nós vemos muitos países na África que falam, por exemplo, o inglês, o francês. É justamente essa parceria que, além de Portugal e Espanha, tinha com esses povos que já foi mencionado, o povo do Yorubá, Benin, do Congo, tinha também outros países aqui que a gente vai ver no futuro se transformar, como a Tunísia, que teve uma parceria muito forte com a França.
Outros países mais aí, até mesmo a África do Sul, né, que o inglês é o seu idioma oficial. Aqui o inglês é o inglês da Inglaterra. É claro que isso vai ser na repartida, né, da África, lá muitos anos depois, aqui próximo ao século XX. Mas aqui nós estamos falando do século XVII, então mais 300 anos na frente vai ter a repartida da África e terá esses povos. Mas só para a gente contextualizar, isso aqui seria o quê? Um embrião, porque teve essas parcerias entre muitos países da África, essa exploração descontrolada, muitos europeus explorando bastante, não somente a África, mas também as terras brasileiras, as Américas Latinas de modo geral, Argentina, Uruguai, Paraguai, essas terrinhas daqui, as nossas terras, né? Então, voltando ao assunto, nós temos aqui o mapa, mostra justamente o local onde eles tiveram mais comércio, né? Justamente por escravidão e assim por diante, nessa região chamada de África Subsaariana. Então, aqui em cima nós temos a Portugal e Espanha, tiveram contato nesses portos aqui e assim transportando de modo mais prático para aqui as terras brasileiras e também ao norte, né, onde aqui nós temos países como o próprio Estados Unidos já se desenvolvendo. Em uma próxima aula iremos falar sobre as 13 colônias, né, que está nos Estados Unidos justamente nesse contexto aí, e nós iremos até mencionar algum pontinho sobre a escravidão, porque os Estados Unidos também eles foram fundados com base na escravidão, principalmente de povos negros e os próprios indígenas deles, mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando aqui, a vida familiar e religiosa na África. Família. A fertilidade era aspecto essencial. Mulheres férteis eram disputadas. Homens ricos podiam se casar com várias mulheres e ter centenas de filhos. Um ponto aqui só para explicar. Você pode pensar, mas como é que pode, né? Como é que pode um homem só casar com várias mulheres? Pessoal, tem que lembrar que aqui é o aspecto cultural deles. É o aspecto cultural. Então, se aqui para eles é natural. Então não tem esse negócio de poligamia. Aqui para eles é natural e as esposas conviviam de modo tranquilo. Assim como os patriarcas da Bíblia, como Moisés, Abraão, tinham várias esposas. Então, aqui também, os patriarcas na Bíblia, né? Aqui também tinha essa cultura. Então, não podemos, assim, por assim dizer, julgar. Temos que respeitar a cultura deles, certo? Então, esse é um parêntese. A religião deles, muitos povos africanos cultuavam elementos da natureza, ou seja, eles eram politeístas, como os rios, as pedras, os animais, as árvores e o sol. Acreditavam na vida após a morte e alguns deles sepultavam os mortos com seus pertences, bem parecido, né, com um pouquinho do Egito. Entre os Yorubás havia os orixás, divindades vinculadas aos elementos da natureza, às quais se atribuíam poderes divinos, como nós podemos ver aqui nas terras brasileiras. O candomblé teve todas essas ideias do orixá, né? Muitas regiões da África foram islamizadas durante o processo de expansão árabe, como já foi dito. Sincretismo do Islã com as práticas e crenças das religiões tradicionais. Então teve uma miscigenação, uma mistura. Aqui nas terras brasileiras também, para que pudesse ser aceito a cultura iorubá dos orixás, teve também uma miscigenação com a Igreja Católica. Tanto é que alguns deuses, algumas divindades do candomblé é misturado com as divindades católicas. Então nós vamos ver muitos santos aí que tem a ideia parecida, né? Tem até a imagem parecida. Então justamente por causa disso, a miscigenação das culturas religiosas. Agora que o ponto, né, que nós iremos mencionar, escravidão na África e o comércio transatlântico de escravos. A escravidão na África era praticada desde os tempos mais remotos, como já foi dito, até mesmo por eles. Então a escravidão já existia. Lembra do Egito? Lembra da Europa? Na África também não era diferente. Já existia a escravidão. Quando se fala escravidão, não é sinônimo de preto, de homem branco escravizando preto, negro, não. Escravidão aqui era justamente ter outro como propriedade. Isso ocorria muito decorrente das guerras que ocorria lá dentro mesmo do território africano. Os escravos eram considerados bens que podiam ser comprados e vendidos. A escravidão teve início na África com a prática das guerras, como já foi mencionado. Os prisioneiros eram escravizados. Obtinham-se escravos também pelo sequestro e como pena pela condenação de crimes. Já foi dito também, muitos dos vilarejos, alguns vilarejos brigavam entre eles e tinham sequestro, tinham roubos, as pessoas, e eram vendidos como mercadoria.
Isso também era praticado. Porém, com a chegada dos europeus, como nós podemos ver, o comércio de escravos se tornou um negócio fundamental do Atlântico, mudando a história da África. Esse marco triste na história humana. Os portugueses, primeiro exploradores, estabeleceram acordos com as elites africanas para organizar o que ficou conhecido como tráfico negreiro. Justamente o ponto aqui, né? Não somente os portugueses, mas também outros povos, outros países também fizeram essa aliança para escravizar muitos negros. Parceria junto com as lideranças dos países africanos, como o próprio Estados Unidos, que nós vamos ver em outra aula. Entre o século XV e século XIX, tristemente, milhões de africanos foram trazidos à América como escravos, tanto no norte como nas Américas Central e também na América do Sul, aqui nas terras brasileiras. Infelizmente. O comércio transatlântico de escravo, nós temos aqui uma ilustração bem representativa, né? Negros no porão do navio, Johannes Moritz Urrendas, gravura retirada da obra Viagens Pitoresca através do Brasil, de 1835. Note as condições em que os escravos africanos escravizados, note as condições em que os africanos escravizados, eram transportados para a América. Então, há estimativas de que, por exemplo, metade do que eram trazidos morriam no caminho. Então, em outras metades, chegava aqui muito doente, milhares de pessoas morreram, confinadas em porões, assim como animais. Infelizmente, é uma das tristes histórias da humanidade, é a escravidão, né? Aqui, por fim, nós iremos ver alguns números só para representar o que foi essa escravidão. Nós temos aqui os anos nessa ponta, certo? Nessa ponta temos os anos, a quantidade de pessoas trazidas, de negros trazidos da África. As Antilhas Francesas, aqui é um pouquinho daquela América Central. América Britânica e Estados Unidos, América do Norte, que é os Estados Unidos hoje, América Espanhola, né, que como nós podemos ver do outro lado aqui, que é, por exemplo, Peru, Colômbia, os outros países aqui da América Latina, e o Brasil. Se nós vemos o número do Brasil em números absolutos, o Brasil, se observarmos, é o país que mais trouxe negros, que mais escravizou. Podemos dizer isso assim, de modo simplificado. Mas devemos lembrar de uma coisa, assim como o Brasil e os Estados Unidos eles foram muito grandes na questão escrava, os Estados Unidos só não foi tanto porque os americanos escravizavam também os seus nativos. Diferente dos nossos, os nossos nativos, durante esse período aqui, muitos já deixaram de existir, justamente por causa de guerras internas ou porque foram assassinados. Então, a mão de obra aqui no Brasil era mais escassa, por isso a necessidade de mais pessoas. Por isso que a escravidão no Brasil foi a mais cruel, ou que teve mais, trazendo mais negros da África para as terras brasileiras. Não quer dizer que nos outros países também não foi cruel, foi também, claro. Mas, só para explicar esses números enormes aqui, né? E o Brasil foi o último país a deixar de escravizar. O assunto, tema, escravidão, essa aula, nós faremos também uma aula específica falando somente sobre a escravidão e algumas consequências para as nossas histórias, para histórias africanos e iremos detalhar um pouquinho mais. Como já foi dito, aqui é um resumo. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa aula. Continue acompanhando a nossa playlist aí. Iremos trazer mais outras aulas falando sobre muitos assuntos de história até chegarmos aos nossos dias atuais. Um assunto que muitos querem ouvir falar sobre as grandes guerras. Depois dessas histórias, nós iremos falar também das grandes guerras, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Fique conosco, continue acompanhando as nossas aulas.